Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre volume do paralelepípedo, tá bom? Do bloquinho retangular ou do cubo, tá bom? Vamos lá comigo? Então aqui, quando nós temos um bloquinho retangular, que nós também podemos chamar aí de paralelepípedo, ele tem 3 dimensões, tá bom? Comprimento, largura e altura, tá? Isso é muito importante, porque ele estabelece, né, a forma de se calcular o volume, que faz como, professora? Eu multiplico comprimento vezes largura vezes altura, tá? Então, é sempre assim quando eu tenho um bloco retangular? Sim, é sempre assim, tá bom? Então, multiplicamos as 3 dimensões, largura, comprimento e altura, beleza? Então, tá joia. E além disso, quando a gente está falando das medidas, né, de volume e de capacidade, nós podemos estabelecer algumas relações. Por quê? Porque em alguns casos, quando a gente está falando da medida do volume, ela, né, às vezes não estabelece aquela ideia de mensurar a quantidade de líquido que cabe dentro lá de um determinado objeto, tá bom? Ou seja, quando a gente está falando de medidas de volume, nós temos lá o centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, as mais utilizadas, tá? Tem outras também. E quando a gente está falando de capacidade, a gente está falando lá do ml, que é mililitro, né? O litro também, que são aí os mais utilizados, tá bom? Então, quais são essas relações? 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 metro cúbico são 1000 litros, tá bom? Ah, mas como que eu faço para decorar? Isso é fazendo exercício. Você fazendo exercício, você vai conseguir ir identificando essas relações, tá bom? Então tá joia. Lembrando que ml é mililitro, tá? Então aqui a gente tem um aquário, né? Olha só, tá cheio de peixinho lá dentro, né? E a gente tem algumas medidas de comprimento, que é 80 centímetros, de largura, que é 30, a altura da água é 31 centímetros, mas a altura do aquário é maior, né? 45. Agora, qual que é o volume de água desse aquário, nesse momento? Qual será que é o volume de água? Como que a gente faz para calcular? Então, a gente tem o comprimento, a largura e a altura. Ah, mas por que eu não vou usar essa altura? Porque eu quero saber a quantidade de água, então eu tenho que olhar a altura de água que tem nesse aquário. Eu não quero saber a capacidade total que cabe de água no aquário. Aí sim eu utilizaria a outra medida, tá bom? Então, vamos lá fazer essas multiplicações? Eu faço lá 80 vezes 30 vezes 31. Que vai dar lá 74.400 centímetros cúbicos. Mas quanto que é isso de água será, né? Como que a gente consegue mensurar isso, né? Aí que entra essas unidades e medidas, porque olha só como que a gente pode fazer isso. Se a gente analisar essa conta de água, pensa aqui nesse consumo, ó. Eu tenho lá 17, metros cúbicos de consumo de água ali, né? Que foi utilizada lá na casa da Daiane, tá? Mas quanto que é 17 metros cúbicos? Eu não sei, né, mensurar isso. Mas eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Ah, então se eu multiplicar 17 por 1000, eu vou ter a quantidade de litros de água? Isso mesmo, eu estou transformando de metro cúbico para litros. E vai dar lá, então, 17.000 litros. Então, fica mais fácil de mensurar. Poxa, 17.000 litros, né, de água que foi gasto ali lá na casa da Daiane, tá bom? E para a gente refletir um pouquinho, olha só, e se o bloco retangular for um cubo, como que a gente consegue calcular esse volume? Se ele é um cubo, ele vai ter todas as arestas com as medidas iguais. Nesse caso, 4,3, 4,3 e 4,3, por ser cubo, tá? Então, para calcular, fazendo essa relação, o retangular a gente já sabe, comprimento, largura e altura. O cubo também é. Só que como ele tem todas as medidas iguais, a gente pode chamar de lado, de L. L vezes L vezes L, que L é o cubo, tá? Então, essa é a relação que a gente pode estabelecer. Então, nesse cubinho aqui, se a gente multiplicar lá 4,3 vezes 4,3 vezes 4,3, é 4,3 ao cubo, que vai dar lá 79.507 metros cúbicos, tá bom? Então, tá joia. Você já jogou uma TIFC? Já entrou lá naquela plataforma? Vai lá, bem bacana, bem divertido. Acesse lá www.matifc.com.br. Utilize o seu @escola e se divirta bastante, tá? Nesse vídeo, nós falamos sobre o volume, né, do cubo e dos blocos retangulares. Espero que vocês tenham gostado e até breve.